Boa noite a todos. Recomeçando novamente a nossa coluna Economia Real, eu venho lhes dizer sobre um fato interessante. Temos reparado há alguns meses, já nos noticiários, nos jornais de grande circulação, que a nossa economia está reagindo, que os números estão crescendo, que o governo está conseguindo atingir suas metas, que o desemprego está melhorando, mas eu pergunto para vocês, aonde será que isso está acontecendo? Na prática, estamos vendo realmente alguma reação na nossa região, nossa casa, nossas redondezas? Onde é que a economia está reagindo? Vemos as empresas contratando, vemos as pessoas trabalhando, comprando mais? É muito pouco, né? Na verdade, esses dados são realmente os dados de retomada de crescimento, mas os repórteres fazem aquele grande alarde dizendo que está tudo melhorando, está reagindo, mas na verdade não é aquela reação que a gente precisa. Não é uma reação grandiosa que vai fazer diferença na vida do brasileiro. É uma reação muito ínfima para o tamanho do nosso Brasil, da nossa nação, para o tamanho do que o Brasil precisa. E é tão ruim essa reação da economia que nós estamos vendo muito pouco pessoas sendo empregadas, jovens saindo da faculdade, da universidade já tendo emprego, indústrias aumentando seu parque industrial. Na verdade, estamos vendo o contrário. Sim, o Brasil está reagindo, mas não podemos esquecer que tivemos já quase uma década de recessão para trás e uma queda muito grande no PIB e na economia brasileira. Então estamos longe de voltar a ser o que ainda éramos há 10 anos atrás. Então isto, na verdade, está simplesmente só para, como diz, conversa para boi dormir, ou para inglês ver, na verdade. Para que vocês possam entender, eu vou ler um artigo aqui do caderno Valor, que saiu no dia 12, hoje, né? Sobre o ministro da Economia. Ele diz assim: apesar de destacar os pontos positivos da economia brasileira e mundial, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfarb, apontou alguns riscos existentes no momento durante o evento no Brasil Flora Business Council. O primeiro deles, observou, é o risco de um choque externo ou interno, que pode ter um impacto maior porque determinadas ações não foram feitas como a reforma da Previdência. O primeiro risco é negativo, que é a gente ter um choque, seja externo ou interno, em um cenário onde ainda temos que fazer algumas das reformas, como a da Previdência, que foi adiada. Então você ainda fica devendo esse dever de casa e pode ter um choque no meio. Se tivesse feito o dever de casa, um choque influenciaria menos, afirmou. Traduzindo para você esse parágrafo, eu quero dizer o seguinte, que se o governo não fizer a reforma da Previdência, ele vai ficar em maus lençóis com os investidores internos e externos. O que isso quer dizer? O Brasil, a economia do Brasil é totalmente dependente da balança comercial, ou seja, de quanto a gente consegue vender e exportar para fora. Praticamente somente commodities, ou seja, produtos agrícolas, na sua maioria. E também, como fala de mercado de capitais, também mercado de câmbio, ou seja, do dinheiro que vem de fora dos países investirem aqui na nossa bolsa. Se um país vê que o governo desse país não consegue pagar suas contas, ou seja, trabalhar e pagar, arrecadar para pagar aquilo que gasta, os investidores externos entendem que esse país é ineficiente e retiram o seu dinheiro daqui. E, na verdade, nossos governos foram incompetentes, porque sempre gastaram mais do que ganham. Então, agora que eles não têm mais de onde tirar, eles têm que dar uma diminuída, aumentar a arrecadação da Previdência, porque eles tiram o dinheiro da Previdência para pagar outra coisa. E como uma pessoa vai aposentar daqui a 30, 40, 50, 60 anos, se conseguir, né, eles vão usando o dinheiro do cara até lá. Isso que esse parágrafo traduzindo para vocês. Continuando, o segundo risco, de acordo com o Ilan, é a inflação ficar baixa por mais tempo, por conta da inércia proveniente do período de recessão. Nesse caso, ele afirma que o risco é positivo, com a economia rodando em 3%. Pode ser que nossa inércia nos empurre a ter inflação baixa por mais um tempo. E isso faz com que o cenário básico, que é uma volta da inflação para a meta, possa repercutir mais inflação baixa por um tempo. Porque é um lado do bem? Porque é mais fácil de lidar em um país que sempre viveu em inflação alta. Ou seja, na verdade, ele já está percebendo que a economia não vai reagir. Que só foi aquela mexidinha de fim de ano, compras de fim de ano, que agitou um pouco mais aí,
fizemos alguma exportação de grãos para fora e o dinheiro deu uma melhoradinha no início do ano no Brasil. Só isso que aconteceu. Só que na verdade não foi suficiente para que as indústrias se animassem e começassem a produzir e contratar gente. Esse que é o determinante se o Brasil está crescendo de novo. Se as indústrias começarem a investir e contratar gente. Enquanto isso não acontecer, não se iludam que a economia reagiu, porque não reagiu. Então ele já está sinalizando que ele está vendo que lá na frente não vai haver investimento, então não vai ter retomada de crescimento. Então se não tem crescimento, não produzem produtos para serem vendidos, a inflação vai cair, vai continuar embaixo. Então esse é o sinal que está acontecendo para vocês. Então como eles preferem como ele disse, é preferível que a inflação esteja em baixa do que em alta. Porque é mais fácil mexer uma coisa que está devagar, uma inflação baixa, que um país sem recursos e inflação muito alta ainda. Então, isso que eu quero dizer para vocês, para poder interpretar assim nas entrelinhas o que, na verdade, nossos políticos e economistas dizem na televisão. Boa noite a todos.